De Brasília, para onde a gente vai agora conversar com o Rodrigo Orengo, ainda na repercussão da crise do INSS, com esse rombo, essa fraude bilionária, né, Orengo? Carlos Lupe está falando aí em Brasília, que destaque você traz para nós? Boa tarde. Muito boa tarde, Renan, boa tarde, Frumento, e a todos. Sabe, Renan, que a estratégia está bem estabelecida desde o início aqui da comissão, é compartilhar responsabilidade. O ministro chega aqui à comissão e começa a dar um histórico, dizendo que essa fraude, esse problema identificado agora pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, tudo isso não começou agora, começou em governos passados, chegou a listar o governo Temer, o governo Bolsonaro, né, para defender que foi no atual governo que acabaram identificando a fraude. Agora, o constrangimento está colocado, Renan, é muito difícil você conseguir realmente empurrar esse problema para outros governos, né? É verdade que a polícia identifica que é uma fraude que já ocorre há anos, inclusive nos governos citados, mas tivemos um crescimento exponencial no atual governo. E mais do que isso, o ministro foi alertado cerca de um ano antes, né? Então a cobrança feita agora por parlamentares é sobre medidas, iniciativas, o que foi feito desde que o ministro foi alertado. E aí você tem um clima de constrangimento. É claro que quando cai aqui no Congresso Nacional, você entra numa raia política. Então, parlamentares da oposição estão aproveitando a oportunidade para fustigar o governo, constranger o ministro. Do outro lado, parlamentares aliados, né, tem ali na linha de frente, parlamentares do PDT, do PT, aliados do governo, estão ali para tentar dar sustentação ao ministro. Agora, o clima realmente, Renan, é de constrangimento dentro do governo, tanto que aliados do presidente já defendem que o ministro deveria pedir para sair, para realmente tentar estancar essa crise que se criou a partir da divulgação da operação da Polícia Federal e também da CGU. Agora, o mais importante, isso está sendo questionado também, é como será garantido o ressarcimento para aposentados que estão tendo dificuldade, inclusive, de conseguir solicitar a restituição. É um mecanismo que não é fácil, inclusive há alertas já no Ministério da Justiça para que as pessoas, ao tentarem buscar esse recurso de volta, né, que foi desviado sem autorização, claro, dos aposentados, para terem cuidado para não caírem em novos golpes, porque já tem golpistas na praça mandando e-mails, né, fazendo aquele approach sacana, né, tentando se aproveitar de quem já foi lesado. Então, o mais importante agora para o governo é estabelecer e instrumentalizar, estabelecer um processo para que os aposentados recebam esse recurso de volta. E aí tem um plano, inclusive, de até usar o patrimônio de instituições que estão sendo investigadas para conseguir ressarcir esses aposentados. Agora a gente está falando de algo em torno de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, não há esse recurso em caixa para fazer restituição. Então é importante que a investigação ela prossiga. Agora, ainda no âmbito do Congresso Nacional, essa é uma comissão que já estava agendada, o ministro pode receber solicitações e convocações, porque a oposição já também tenta levar o ministro ao Senado Federal para continuar, inclusive, com essas cobranças, mas há poucas assinaturas restantes aí para apresentar um pedido de CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para ampliar essa investigação e colocar essa investigação no escopo, inclusive, do Congresso Nacional. Um pedido de CPI deve ser apresentado já na semana que vem aqui no Congresso, viu, Renan? Você traz 3 pontos muito importantes e que parecem evidenciar uma desorientação por parte do governo, né, Orengo, nessa tentativa de resposta. A comunicação, que já é apontada por muitos analistas como uma das falhas desse terceiro mandato do Lula, uma dificuldade de comunicar as coisas com a população, então comunicar como resolver essa questão, por exemplo, de que forma o governo está agindo, ou se vai fazer mudanças, se o ministro Lupe vai deixar o cargo ou não, o apoio do próprio governo, essa relação com o PDT, e esse outro ponto é a questão financeira. Então são muitas coisas para lidar, fora todas as outras questões que o governo já tem que lidar, né? E uma crise muito incômoda, tá? A gente está falando com realmente pessoas que são vulneráveis, que estão tendo muita dificuldade, inclusive, uma parcela dos lesados de conseguir solicitar a restituição, que é algo que não é tão simples assim. Pessoas, inclusive, pedindo ajuda, né, para realmente conseguirem fazer a solicitação para buscar o que é delas, o que foi realmente desviado, o que está apontando a Polícia Federal, né? Agora, o que causa mais constrangimento, e essa é uma palavra importante dentro do governo, que a gente tem ouvido, é que isso tinha sido alertado lá em reunião do Conselho do INSS, o Conselho que voltou a se reunir ontem,
com mais cobranças. A alegação que o ministro coloca lá para os deputados é que, em função do alerta, solicitou que tivesse auditoria, fiscalização, controle, investigação interna, o que não teria tido uma resposta a tempo inclusive de uma investigação da Polícia Federal acabar revelando tudo isso, né? Então, o que é fundamental agora para o governo, do ponto de vista prático, é ajudar essas pessoas. Enquanto isso, o Congresso Nacional, claro, que é uma caixa de reverberação política. E CPI tem que lembrar sempre que é um instrumento de minoria. Então, a oposição tem o direito agora, claro, de solicitar uma CPI. Vão discutir lá escopo, olha, vai investigar apenas este momento ou vai retroagir para governos passados, né? Isso fica a cargo lá de quem apresenta um pedido de CPI. Agora, para uma CPI sair, não basta ter apenas assinaturas, tem que ter lá o apoio da mesa diretora, líderes partidários para tirá-lo do papel, e esse vai ser um trabalho agora da oposição, que vai buscar aí uma comissão parlamentar de inquérito. Me chama a atenção o tempo, né? Porque o Orengo está falando que tem que acelerar as coisas, mas o próprio ministro, quando foi se defender, falou que o tempo do governo é outro, que a coisa é morosa mesmo, meio que falando assim, eu pedi para investigar, mas demorou e tudo bem. Agora entra em conflito, né? Precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo reconhece que o governo é lento. Ou seja... Sabe que o Fluminense toca num ponto aí que ontem até o ministro chegou a citar que o INSS, ou o governo, o ministério, enfim, não era um botequim, né? Então, até trouxe deu uma declaração que repercutiu muito aqui. Ninguém espera que fosse, né? Mas o que se esperava realmente é que a partir de alertas, inclusive do Tribunal de Contas da União, que esses convênios com instituições que já tinha lá indicação de desvios de aposentados, que isso fosse suspenso. O que passa a ser investigado agora são manobras feitas após a notificação, o alerta do Tribunal de Contas da União, para manutenção de convênios, né? Ou seja, para que instituições continuassem recebendo lá de aposentados mesmo, sem autorização, né? Mas agora, isso é um trabalho aí para a Polícia Federal e, em última análise, para a Justiça. Orengo, a gente volta a se falar de novo amanhã. Um abraço para você em Brasília. Um abraço, até mais. Valeu.